Ele perdeu tudo em semanas. Primeiro o emprego, depois a casa, depois o telefone que era a linha entre ele e o mundo. Em 3 telefonemas curtos, o chão deixou de ser chão e virou concreto frio debaixo de um viaduto. Rafael acordava com o gosto de metal na boca, os ossos dando respostas que o corpo não queria dar. Suas mãos, antes ocupadas com canetas e telas, agora apertavam uma caixa de papelão que guardava as poucas coisas que restaram. Um caderno com páginas em branco, uma caneta surrada, uma foto amassada de um homem de barba sorrindo. Jorge, irmão mais velho, morto de esperança e alegria nos olhos, sempre presente nas lembranças. A cidade, naquela madrugada, parecia uma máquina que se movia sem ele. Havia um zumbido distante de ônibus, o cheiro de óleo e chuva velha que o asfalto retinha, e o eco metálico das horas. Sob o viaduto, o mundo tinha gradações de cinza. O concreto molhado, o grafite que tentava colorir o muro, a fumaça de um gato marrom queimando uma caixa que servia de fogueira improvisada. Rafael observava tudo sem se ver. Pessoas passavam com pressa, com seus casacos, com suas vidas aquecidas. Um casal conversava rindo. Um motorista soltou o vidro para deixar o vento entrar. E nada parecia tocar aquele pedaço de céu sobre o concreto. No calor dos primeiros dias ali, o corpo aprende a ler as pequenas coisas. Onde o vento não bate, onde a chuva demora mais a entrar, onde as sirenes são apenas lembranças e não ameaças. Rafael memorizou os horários dos coletivos que passavam, o barulho dos caminhões noturnos, o ritmo das festas nas casas vizinhas. Aprendeu também a ser invisível. Invisibilidade que corta a alma de forma mais sutil que qualquer agressão. Havia humilhação em pedir, um peso que se acomodava no estômago e que nenhuma sopa poderia tirar. Certa manhã de sábado, quando a cidade ainda esfregava os olhos, ele viu um senhor tropeçar na calçada. Um homem idoso, curvado pelo tempo e pelo trabalho duro, deixou cair a sacola com verduras. As folhas se espalharam como um pequeno jardim triste no asfalto. Sem pensar, Rafael se levantou do canto onde observava o movimento e foi ajudar. Foi só levantar o corpo encurvado, aliviar a dor do joelho com uma mão firme, que algo mudou. O senhor sorriu, não por ter recebido a sacola de volta, mas pela gentileza inesperada. Era um sorriso que dizia: ainda há proximidade entre nós. A mulher que caminhava mais atrás, com um avental branco e o cabelo preso, parou também. Tirou da sacola um pão embrulhado em papel, ainda quente, e ofereceu a Rafael. Pegue, filho, você precisa mais do que eu, disse ela com a voz do tipo que não pergunta antes de entender. Rafael hesitou. Receber era tão estranho quanto perder. Mas o cheiro do pão, massa caseira, crosta que soltava um cheiro terroso, manteiga escorrendo em pequenas trilhas douradas, dissolveu qualquer orgulho. O pão era quente e pesado nas mãos de Rafael, e por um instante, algo dentro dele entendeu que a tensão também nutre o corpo. Aquele gesto foi parte de uma corrente que começava a se formar. Amigo do amigo, vizinha que viu de cima da janela, longínqua conhecida da igreja local. Pequenos gestos que, somados, atuavam como pontos de luz numa noite que parecia não ter estrela. Naquele dia, enquanto a cidade se aquecia e as pessoas tomavam seus caminhos, Rafael guardou o pedaço de pão em um saco plástico e caminhou com o caderno apertado no peito. Não tinha certeza por que a ação do levantar o senhor lhe havia provocado tanto, apenas sabia que algo havia mudado no tônus do seu próprio peito, como se a linha que separava eu de outro tivesse se afrouxado. Se você gosta de histórias que renovam a esperança, inscreva-se para não perder as próximas. Fique comigo até o final. Há caminhos que só se revelam quando a gente aceita ser tocado pelas mãos pequenas da compaixão. Algumas semanas depois daquele pão, Rafael conheceu Dona Clara. Foi numa manhã de chuva fina, quando a cidade parecia lavar os últimos resíduos de calor e os cheiros se tornavam mais vivos. A casa dela não era fácil de perceber. Uma porta baixa,
algumas plantas no peitoril, uma lâmpada amarelada que lançava uma auréola de conforto numa rua de fachadas duras. A cozinha abriu-se como um abraço. O cheiro do café era profundo, quase terroso, com a doçura da canela que dominava o ar e a fumaça suave de pão no forno. Havia uma mesa grande, riscos de uso no tampo, marcas de facas e xícaras que contavam histórias de refeições partilhadas. No canto, um rádio antigo emitia uma música baixa, de tom nostálgico, e sobre uma estante, uma foto de Jorge, o mesmo homem da foto que Rafael ainda segurava no bolso, olhava com calma, como se estivesse sempre ali, aparecendo nos objetos da casa. Dona Clara não fez perguntas desnecessárias. Seus olhos eram firmes, gentis. Parecia saber pela expressão do rosto o que a boca ainda não dizia. Pediu só que Rafael lavasse a louça e recolocasse os temperos nas prateleiras. Aqui, cada coisa tem lugar. E quando você cuida das coisas, você acaba cuidando de si mesmo, disse, como quem dá um conselho e aceita que ele poderá ser recusado, mas que continuará verdadeiro mesmo assim. A rotina começou com simplicidade. Manhãs de concerto, tardes de pintura, noites de conversa. A casa tinha um pequeno ateliê improvisado, um quarto com janelas que pegavam a luz do fim de tarde, uma mesa coberta de panos, potes com pincéis erguendo-se como flores secas. Ali, Rafael reencontrou o gosto de tocar superfícies, de reparar aquilo que parecia perdido. A tinta cheirava a química e primavera ao mesmo tempo. Água rás misturado ao perfume das cores. Cada pincelada era uma fala sem palavras. Depois de meses de silêncio interior, Rafael aprendeu a traduzir o seu cansaço e sua vergonha em traços. A aula de pintura que acontecia ali não era formal. Dona Clara ensinava a misturar cores como quem conta histórias. Misture o ocre com o azul para ter mar noturno, dizia, e mostrava como um verde hesitante podia respirar. As cores, naquela temporada de vida, passaram a ser mapas. Amarelo para pequenos gestos de alegria, cinza para lembranças, azul profundo para aquilo que se quer manter em silêncio. Quando Rafael segurou o pincel pela primeira vez em muito tempo, houve um tremor nas mãos. A tinta escorreu leve, formando cunhas que se tornaram árvores, estradas, olhos. Escrever voltava devagar, quando as formas se acomodavam na página e a caneta fazia sentido de novo. A casa de Dona Clara ia se ampliando, não por paredes, mas por pessoas. Patrícia chegou numa noite de inverno, empurrando um carrinho com poucas coisas e uma menina enrolada em cobertores. Isabela, de olhos grandes como janelas. Patrícia veio com roupas gastas, um rosto que carregava o vestígio das noites sem sono e uma expressão de quem ainda guarda certezas que não quer dividir por medo de perdê-las. Isabela trouxe no casaco o cheiro de infância. Goma de mascar, suco de laranja que vira açúcar no corpo, um riso que desencadeava risadas no ar. Eles se instalaram no quarto dos fundos. Logo se formou ali uma coreografia de pequenas tarefas. Rafael consertava uma cadeira, Patrícia varreu a cozinha. Dona Clara coordenava as refeições como se estivesse plantando um pomar. Uma colher de feijão aqui, uma porção de arroz acolá. Havia uma disciplina suave. Almoço às 12, chá das 5, oração breve antes de dormir, quando havia unanimidade para isso. As conversas eram práticas, sobre um documento, sobre como consertar uma torneira, sobre as possibilidades de trabalho temporário. Mas ao redor das ações crescia algo mais sutil. Confiança. O processo de restauração não foi linear. Patrícia tinha dias fechados como portas com tranca nova. Havia momentos em que a lembrança de algo, um vulto numa rua, um cheiro, fazia seus dedos tremerem. Em dias assim, Isabela chamava por cheiros inventados. Hoje tem cheiro de brigadeiro. E a cozinha respondia com a doçura exata. Dona Clara dizia sempre, a dor não é linha reta. Ela enrola, volta. Às vezes pensa ser rio, às vezes mar.
Esse modo de aceitar as idas e vindas deu espaço para que o perdão, quando chegasse, não fosse um comando, mas uma escolha trabalhada com tempo. Num sábado, enquanto Rafael preparava um pedaço de madeira para um banco, seu Benedito apareceu pela rua como quem anda com o vento. Ele observava a casa de fora há semanas. Aparecia no portão com um chapéu arrumado de uma maneira que denunciava uma vida anterior à rua. Camisa passada, calças limpas, olhos que tinham visto grandezas e quedas. Inicialmente, era apenas um observador. Sentava-se na mureta, cruzava as pernas e parecia ouvir os sons da casa como se fossem música de câmara. Aos poucos, sua presença deixou de ser só observação. Passou a ser participação. Trouxe ferramentas que havia guardado, redesceu um pé de mesa, contou histórias de trabalhos que tinha feito em outra cidade, quando o corpo ainda obedecia ao tempo que ele já sentia batendo menos forte. Há algo em seu Benedito que ainda guardava pressa e vergonha. Muitas vezes, quando o sol batia nas tábuas que Rafael lixava, Benedito ficava olhando para o chão, mexendo no chapéu, como se estivéssemos diante de um segredo pesado demais para ser falado. Numa tarde, durante o preparo do jantar, quando a cozinha já soava a cebola frita e pão torrando, ele colocou uma carteira surrada em cima da mesa. Achei isso no banco, perto da praça, disse com voz áspera. Não sei se é de alguém daqui, mas pensei em trazer. Às vezes as pessoas perdem mais que objetos. A carteira continha documentos amarelecidos e uma fotografia pequena. Uma mulher com olhos de quem carregava marés. A visão foi suficiente para fazer Patrícia parar de segurar a colher. No rosto dela, um sinal tênue de reconhecimento tremulou. Não um rompante, mas como se a memória de um cheiro tivesse passado. O jantar ficou frio nas mãos. Os talheres caíram no prato sem som. O tema que a carteira arrastou para dentro da mesa era perigoso. Pedaços do passado que ninguém convidara para a refeição. A palavra custódia pairou sem som, embora ninguém a pronunciasse. Quando a noite desceu, todos guardaram silêncio. Isabela adormeceu no colo de Pietra. Ou seria Patrícia? Com o rosto colado ao tecido, mergulhada num sono de criança que não quer saber das batalhas dos adultos. Rafael observou aquela cena e percebeu que a casa, que havia nascido para abrigar corpos, agora abrigava também memórias. Cada objeto novo que chegava, uma carteira, uma foto, um par de sapatos, trazia consigo um sopro de história que precisava ser manuseado com cuidado. Nem tudo, porém, se resolvia com gestos simples. O passado volta como uma época que se recusa a ficar no calendário fechado. Volta através de pessoas, de palavras, de rostos. Um dia, um homem que ninguém esperava cruzou a rua e, sem cerimônia, bateu à porta. Não era um visitante anunciado. A batida foi rápida, como uma pedra atirada no lago. O clima na cozinha mudou. Mesmo o pão no forno pareceu perder um pouco do calor. Isabela acordou assustada, e Patrícia ficou pálida, as mãos tremendo como folhas. O homem do portão tinha um olhar que deslizou pela casa, como se buscasse alguma coisa. A voz dele foi dura, sem a paciência que as tardes pediam. Havia pressa e ressentimento ali. Ele perguntou por um nome que soou como um relâmpago entre as paredes. A pergunta acionou algo dentro de cada um. O medo materializou-se em silêncio, e a casa inteira parecia segurar a respiração. Seu Benedito foi o primeiro a se levantar. Seus passos eram medidos como os de alguém que conhece a sensação de enfrentar tempestades. Ele abriu a porta com um gesto que não era de confronto, mas também não era de subserviência. As palavras começaram a trocar-se num ritmo que lembrava as ondas. Perguntas duras, respostas pausadas. Do lado de dentro, Patrícia apertou Isabela contra o corpo, como se pudesse impedir que algo saísse dali. Rafael sentiu o peso da própria impotência como uma barra fria no peito. O que se iniciava ali não era uma discussão trivial. Era o encontro do presente com um passado que ainda doía.
Dona Clara, que tinha o hábito de reparar as panelas enquanto ouvia, pegou um pano e caminhou até a porta. Seus dedos tocaram a madeira como quem busca um ponto de apoio. Olhando para o homem do portão, ela falou com a firmeza de quem conhece as limitações do perdão, mas confia no poder restaurador dos atos. Se vier para resolver, venha de forma que possamos conversar. Quem vive junto aqui sabe que cada ser humano precisa ser visto, disse. Não era uma sentença. Era um convite para que a conversa, por mais difícil que fosse, se desse com dignidade. O homem, no entanto, não estava pronto para acalmar seus próprios fantasmas. Havia pressa e culpa em sua voz. Por trás das palavras, Rafael enxergou uma história de perdas que também o moldara. Ela tem pendências comigo, disse ele, e as sílabas se afrouxaram. Patrícia, encolhida, estava pálida. Sua respiração parecia querer sair pelo corpo todo. Benedito, por sua vez, ficou imóvel um segundo a mais do que o normal. Havia um fio que conectava aquele homem a ele. Rafael não sabia ainda que era um fio emaranhado de arrependimento. Naquela noite, depois que a porta se fechou, ninguém quis forçar a palavra. A casa, que até então oferecia um ritmo de construção lenta, sentiu a presença de um passado que não fora devidamente enterrado. Rafael ficou acordado por horas, escrevendo no caderno que agora carregava para todos os lugares. As letras saíam trêmulas, como se a mão ainda não tivesse encontrado sua antiga confiança. Ele rasgou algumas páginas, releu outras e começou a rabiscar frases que funcionavam como âncoras. Cuidar é lembrar que toda pessoa traz uma história. Anotou. Escrever era uma maneira de oferecer forma ao pensamento que, sem isso, poderia se dissolver em ansiedade. Houve uma oração curta naquela noite, simples, íntima, dirigida a algo maior que o medo. Rafael fechou os olhos e murmurou: Senhor, dá-nos força para olhar, dá-nos coragem para escutar. Não clamou por soluções mirabolantes, apenas pediu um sopro de calma para os passos que viriam. Era uma súplica tão humana que parecia mais uma troca entre dois conhecidos. A fragilidade humana e a compaixão que habita apoiando-a. Ele não esperava um milagre, esperava apenas clareza para andar o caminho com alguma honestidade. Os dias que se seguiram puxaram à tona velhas feridas e pequenos gestos de coragem. A presença do homem no portão forçou conversas que foram evitadas por meses. Patrícia, em episódios breves e dolorosos, relembrou partes de uma história que a envergonhava. Mas ali, diante de pratos que precisavam ser lavados e roupas que pediam conserto, não havia espaço para autoaniquilamento. Havia trabalho, e o trabalho tem essa força. Exige presença. Enquanto Rafael lixava, pintava, costurava, ele observava a transformação que acontecia não por palavras profundas, mas por atos repetidos. Consertar um banco, trocar uma dobradiça, aquecer uma sopa, tudo isso aos poucos formava um tecido novo. A vizinhança começou a notar a vida que surgia naquela casa. Pessoas traziam doações, um cobertor, um fogão velho mas ainda útil, panelas que faziam o chão soar quando eram movidas. Isabela, com sua inocência, recebia todo o tipo de carinho. Um doce de uma senhora, um brinquedo de madeira feito por um senhor que andava com ferramentas. Esses pequenos afagos eram como curativos que não prometiam cicatrizes perfeitas, mas ofereciam uma base em que a pele poderia, com o tempo, fechar. E naquele crescente, Rafael aprendeu algo essencial. Bênçãos disfarçadas não chegam como grandes luzes que iluminam tudo de uma vez. Chegam em porções pequenas, camufladas de tarefas cotidianas. Um pão, um banco consertado, uma criança que aprende a voltar a sorrir. Esses são os disfarces mais comuns. O terno que ele usara no passado não o definiu, nem define o futuro. A dignidade, descobriu, era reciclável. Era possível reconstruí-la com pedaços encontrados nos dias.
Mas havia sombras que precisavam ser enfrentadas. O passado trazido pelo homem do portão não era apenas um relato, era um convite à reparação. Seu Benedito, que parecia carregar um arquipélago de coisas não ditas, começou a aparecer com mais frequência, deixando no balcão ferramentas e notas curtas, e às vezes lágrimas que atravessavam seu rosto como chuva fina. Havia uma noite em que o rádio tocou uma canção que Jorge gostava, e Benedito, sozinho na sala, deixou as mãos correrem pelo rosto até cobri-lo por inteiro. Rafael viu ali um homem que, por trás da aparência de força, tinha vergonha e um desejo profundo de consertar o que havia quebrado. Quando o tempo parecia se acomodar numa tessitura de trabalho e pequenas vitórias, uma carta chegou sem remetente. Era uma folha rasgada, escrita com tinta borrada, onde alguém deixara palavras que pareciam ser testamento ou pedido. As frases, curtas, pediam cuidado pela casa, pelas pessoas, e incluíam instruções práticas, como dividir o pão, como cuidar de feridas sem perguntas, e no final, uma frase que cortou Rafael como faca sem lâmina. Às vezes as bênçãos chegam disfarçadas de perdas. Era a mesma ideia que já habitava sua vida, mas assinada de uma maneira que parecia olhar direto para ele. Rafael guardou a carta na capa do caderno e releu-a até que as palavras cruzassem os olhos. Havia um conforto tremendo em receber instruções de alguém que enxergava a vida como ela é, feita de partidas e chegadas. Aquela carta foi como uma lâmpada colocada no corredor. Não mudava a noite, mas permitia andar sem tropeçar. E ainda havia muito a ser confrontado. O passado, cabe lembrar, não se resolve com cartas ou pães. Ele se aprofundava em encontros, em diálogos que tinham o formato da confissão e da reparação. A presença do homem do portão funcionou como gatilho. Trouxe à tona uma teia, onde cada fio precisava ser cuidadosamente desenrolado. Patrícia teve que encarar memórias que ela sentira que seriam aceitas apenas por mais dor. Seu Benedito teve que encarar a própria vontade de reparar. Rafael teve que escolher entre se fechar novamente ou oferecer-se como apoio, mesmo quando suas próprias forças eram poucas. Num dia em que a luz caía dourada pela janela do ateliê, Rafael pegou um pincel e começou a pintar sem saber direito o que queria. A pintura cresceu sob suas mãos. Um banco velho diante de uma casa, uma menina de costas, uma sombra longa que poderia ser tanto um homem quanto uma promessa. Ele pintou sem pressa, porque entendia que ali o ritmo era outro. As cores se misturavam, e aquilo que parecia apenas cor tornou-se imagem de um mundo possível. Gente que conserva a dignidade ao ser vista, gente que repara com as mãos, gente que compartilha o pão, mesmo quando não tem muito. Naquele momento, antes que as próximas batidas na porta trouxessem outras tempestades, Rafael teve a sensação de que a vida, mesmo quando esgarçada, pode ser remendada por atos humildes, e que as bênçãos disfarçadas, aquelas que o título desta história proclamava, não eram promessas espetaculares, mas convites para participar de algo maior. Uma cadeia de pequeno cuidado que, multiplicada, se torna salvação para quem anda perdido. A história, no entanto, estava longe de terminar. O passado não aceita ser encerrado por um gesto. Ele pede conversas difíceis, reparações concretas e o tempo que a dor exige. E enquanto a casa se preparava para as próximas horas, panos estendidos, pratos postos, luzes baixas, ninguém naquele lugar poderia prever como cada personagem seria chamado a agir quando a verdade aparecesse de forma inesperada, como uma tempestade que surge em mar calmo. Naquela manhã em que a casa parecia só respirar a rotina que vinha sendo construída aos poucos, algo que ninguém havia previsto aconteceu. Dona Clara não abriu a janela para deixar a luz invadir. Seu lugar na cozinha ficou vazio como uma xícara esquecida. Quando Rafael entrou e a viu quieta numa cadeira, com as mãos ainda marcadas de farinha e tinta, uma sombra passou por dentro dele. O ar estava pesado,
um cheiro sutil de canela e pó de giz que sempre rondava aquele lar. E, ao mesmo tempo, havia silêncio suficiente para ouvir a própria respiração. Patrícia veio correndo do quarto dos fundos, Isabela ainda amassando o pijama nos dedos. Seu Benedito, que aparecera mais cedo para buscar um pedaço de madeira, ficou ao lado da porta como se esperasse que alguma palavra pudesse desfazer o que via. A notícia se espalhou devagar, sem alarde, porque a casa era feita de pessoas simples e não de grandes proclamações. A cidade aceitou do seu jeito a perda. A padaria fechou por alguns instantes, o vizinho do segundo andar deixou cair a sacola de correspondência com mais cuidado que o habitual. E alguém trouxe um buquê de flores que tinham moreias de cor amarela, as mesmas que Dona Clara gostava de pôr na mesa. O corpo de Dona Clara foi levado com as mãos que a haviam servido tantos anos. Pequenas mãos enrugadas que nunca haviam exigido resposta, apenas oferecido ação. Havia uma fila silenciosa de gente que queria dizer adeus. Moradores, velhos conhecidos, pessoas que só haviam passado pela porta uma vez e que, por algum motivo, sentiam que aquela casa era algo além de um abrigo. Era uma promessa de humanidade. No dia do enterro, o céu chorou uma chuva miúda que grudava nos ombros como lembrança. O cheiro da terra recém-aberta misturava-se ao perfume das flores e ao café forte que alguém levou numa garrafa térmica para manter os que choravam acordados. A cidade pareceu suspender os seus ruídos por um momento. Até os ônibus soaram com uma certa doçura de respeito. Rafael segurou a foto de Jorge que sempre trazia. A imagem do irmão, sorrindo num tempo sem urgências, e sentiu que, de alguma maneira, a presença de Jorge se alinhava com a presença de Dona Clara naquele solo. Ambos memórias que incentivavam a permanência do cuidado. Na pequena cerimônia, alguém leu uma carta que havia sido encontrada entre os utensílios de Dona Clara, dobrada com cuidado, numa caixa onde ela guardava receitas e notas. A caligrafia era de mão firme e velha, as letras às vezes tremidas, mas diretas. Havia instruções práticas, endereços de pessoas a quem ela devia uma palavra, receitas para sopas que aqueciam, instruções para guardar remédios e panfletos de apoio. E, ao final, uma frase que já estava escrita em algum canto do caderno de Rafael. Às vezes, as bênçãos chegam disfarçadas de perdas. Havia também um pedido explícito, que a casa continuasse aberta, que a mesa não se fechasse e que as portas fossem mantidas para aqueles que batessem precisando de alimento, calor e, sobretudo, escuta. A carta, mais do que herança, foi uma convocação. Não havia dinheiro em abundância, nem um plano formal. Havia sim uma rede. Contatos de pessoas que poderiam ceder ferramentas, recomendações para cursos grátis, uma lista de voluntários que Dona Clara mantivera em segredo. E a convocação foi tão humana quanto a mulher que a escreveu. Pequenos passos, instruções práticas, um chamado a seguir fazendo. Ao ler aquilo, Rafael sentiu um peso e uma leveza ao mesmo tempo. A perda era profunda, mas a missão que Dona Clara havia deixado era uma estrada clara a ser trilhada. Nos dias que se seguiram, a casa viveu um luto que se misturava ao trabalho cotidiano. Havia momentos em que o riso parecia indevido e outros em que o silêncio pesava tanto que qualquer coçar de panelas soava como gesto sagrado. Rafael, que ainda guardava o caderno com a carta na capa, começou a transcrever, com a caligrafia que reencontrava aos poucos as receitas e as instruções. Escrever era um ato de presença. Ao colocar as palavras no papel, ele mantinha Dona Clara viva por meio do que ela havia pensado e planejado. As mãos que antes tremiam ao segurar o pincel, seguiam agora firmes ao traçar linhas de instrução. Era como se a casa, de repente, tivesse ganhado um mapa para sair do luto. Houve necessidade de checar situações práticas. Quem ficaria responsável pelas compras da semana, como dividir as tarefas, quem poderia buscar Isabela na escola quando a mãe precisasse. Eram decisões concretas,
feitas em torno de uma mesa marcada por respingos de tinta e migalhas de um bolo que não fora comido. Rafael percebeu que liderar não era ocupar um lugar de comando, mas assumir o cuidado que Dona Clara sempre traduzira em gestos simples e efetivos. Ele aprendeu a olhar a fome como problema que pode, e deve, ser resolvido com mãos e panelas, ao invés de palavras. E então veio a questão que queimava no ar. O que fazer com o homem do portão? O que fazer com as palavras que haviam ferido Patrícia e sacudido toda a casa? Havia agora, à sombra da perda, uma oportunidade, ou exigência, de não deixar que o passado se repetisse como tragédia nos passos dos outros. A carta de Dona Clara trazia também uma nota sobre perdão. Não como obrigação, mas como caminho de reparação. Que havia formas de consertar sem apagar, e que as ações valiam mais que as promessas. Essa nuance importava. Patrícia não devia ser pressionada a perdoar. Ela precisava de segurança e de gestos que demonstrassem arrependimento autêntico. Seu Benedito, cuja presença vinha sendo mais constante, percebeu que as contrições precisavam sair das palavras. Ele começou a aparecer com ferramentas, com tábuas que encontrava nos mercados de construção, com caixas de pregos que pareciam sempre doadas por alguém com sensibilidade. Levava manhãs a fio para lixar bancos, fazia prateleiras, consertava o que estivesse solto. Mas o mais substancial foi que começou a procurar formas de reparar. Não havia confissões espetaculares. Havia atos. Ele pintou os bancos da praça próxima, consertou o corrimão da igreja, escreveu cartas pedindo desculpas, não a Patrícia diretamente no início, mas ao grupo, reconhecendo sua culpa com voz entrecortada. Ele ofereceu recursos para ajudar Patrícia a regularizar documentos, a matricular-se numa capacitação de costura que fora indicada por uma amiga de Dona Clara. As ações eram pesadas de humildade. Sua vergonha era real, e suas mãos, mais do que as palavras, procuravam consertar. Patrícia ouviu às vezes por trás de portas entreabertas. Houve noites em que ela saía para caminhar com Isabela e retornava com os olhos vermelhos, não só por sono. Ela permitiu que algumas propostas fossem feitas, mas colocou limites. Não queria ser confrontada nem forçada. Pediu tempo, pediu garantias de segurança. A comunidade, aprendendo com Dona Clara, passou a respeitar esses limites. A velocidade da reconciliação ganhou o ritmo que a dor permitia. Havia dias em que o olhar dela ainda travava numa mesa quando o nome do homem surgia. Havia outros em que ela aceitava com certa rigidez que seu Benedito ajudasse Isabela com um brinquedo de madeira que ele mesmo confeccionara. Esses gestos pequenos, um brinquedo que não forçava qualquer debate, tornaram-se pontes. No tempo certo, quando Patrícia se sentiu forte o bastante, sentou-se à mesa com Benedito e ouviu suas palavras. Ele falou com verdade e não pediu perdão apenas para aliviar sua própria culpa. Perguntou como poderia reparar de forma concreta, prometendo medidas palpáveis. Trabalho em horários que não coincidissem com a escola de Isabela, ajuda financeira para cursos e participação em grupos de reparação que aceitassem acompanhamento profissional. A justiça íntima daquela casa passou a ser feita a partir dos acordos firmes, da presença pública e de recomposição de vida. Nenhuma resolução foi imediata, nem era para ser. O perdão ali foi uma escolha que se deu por atos, não por pressões. Patrícia, com o tempo, precisou de menos vigilância emocional e pôde, aos poucos, voltar a pensar em futuro para ela e para a filha. Conseguiu, depois de alguns meses, uma vaga num curso de costura. A cidade, que antes lhe vira apenas como rosto marcado por cansaço, agora via suas mãos consertando coisas com a mesma destreza com que ajustava roupas. E assim, a dignidade começou a se recompor. Enquanto isso, o ateliê e a oficina da casa prosperavam de forma prática. Rafael e seu Benedito montavam bancos e prateleiras,
e vendiam alguns para vizinhos que permitiam uma pequena ajuda financeira. O cheiro da serragem virou um perfume habitual na casa. Humus seco de madeira recém-lixada, serras que sussurravam e o brilho de pó dourado sob a luz da tarde. Na cozinha, a panela grande começou a ferver sempre com um caldo de legumes e ervas que fazia a rua inteira virar atraída. O vapor carregava cheiro de cúrcuma e louro, lembrando as sopas que Dona Clara ensinara a preparar. O dinheiro que entrou com as pequenas vendas era reinvestido em mantimentos e em material escolar para Isabela. Nada ali prometia milagres, mas havia eficiência, recurso aplicado com transparência e coração prático. A casa foi se tornando um núcleo de aprendizagem. Pessoas que antes passavam em silêncio começaram a entrar, mãos cheias de dúvidas e sacos de roupa, buscando conserto, companhia, uma escuta. Rafael abriu um caderno maior, um diário comunitário, onde as pessoas podiam escrever pedidos, agradecimentos e pequenas histórias. Era um relicário de palavras, cartas de mãe a filhos, listas de coisas necessárias, frases de gratidão a quem havia trazido cobertores. Aquela prática de escrever não só mantinha a organização, como ajudava as feridas a encontrar forma. Rafael, que havia perdido a capacidade de escrever por um tempo, voltou a compor pequenos textos sobre a vida da casa, sobre o conceito que definira suas ações, as bênçãos disfarçadas. Ele escrevia sem pretensão literária, deixava as páginas cheias de impressões, o cheiro da sopa, o riso de Isabela ao inventar novas palavras, o som de martelos no domingo. Aquilo virou uma espécie de testemunho que circulava entre vizinhos. E aos poucos, uma pequena rede de solidariedade começou a surgir. Com o tempo, a casa passou a receber doações mais específicas. Um senhor trazera caixas de lã. Uma professora aposentada ofereceu-se para dar aulas de leitura uma vez por semana. Um grupo de moradores disponibilizou uma caminhoneta velha para buscar mantimentos no mercado no começo do mês. Não havia ainda grandes cheques, mas havia cooperação. Tudo aquilo se acumulava em medidas pequenas, que evitavam o colapso e alimentavam algo maior, a dignidade recuperada. Patrícia, depois de algumas aulas, passou a consertar roupas e a ensinar outras mulheres, e a oficina ganhou um ritmo de trocas. Alguém trazia tecido, outra trazia linha, alguém pagava o pão no final da semana. Era a economia do cuidado, e o que mais importava era o efeito. Pessoas que voltavam a acreditar que suas mãos podiam gerar sustento. A presença de Isabela foi para todos um lembrete constante do que estava em jogo. A criança crescia diante dos olhos de todos, com olhos atentos que repetiam gestos de gentileza. Rafael observava a menina cantarolar enquanto folheava livros doados, sua vozinha quebrando qualquer tristeza que viesse de vez em quando. Havia uma cena que se repetia. Isabela sentava num banquinho de madeira lustrada, pegava um pedaço de pão e repartia com um brinquedo que ela considerava amigo. Aquelas pequenas partilhas ensinavam mais do que qualquer sermão. Mas o risco de esmorecimento estava sempre à espreita. Houve meses de chuva intensa que diminuíram a circulação de pessoas. E com isso, as doações rarearam. Em noites assim, a casa apertava o orçamento e o calor de panela. Rafael então começou a organizar rodas de conversa sobre economia doméstica, convidando pessoas que sabiam um pouco mais para ensinar como reaproveitar alimentos, conservar roupas e administrar tempo. Essas rodas revelaram talentos escondidos e transformaram tarefas tediosas em momentos de troca. Quem sabia costurar ensinava, quem sabia cozinhar ensinava, quem tinha paciência com papéis ajudava a preencher formulários. O que parecia pequeno se combinava em força coletiva. Existe naquelas jornadas um ponto crucial que não é espetáculo. O dia a dia cansa. Todos se cansavam. Havia noites em que Rafael acordava com a sensação de que havia esquecido algo. Um fio solto,
uma conta a pagar, uma criança que tossia. E havia noites em que a saudade de Jorge surgia como um rumor de mar nas lembranças. Nessas horas, ele voltava ao caderno e escrevia, às vezes orando em voz baixa. Em uma dessas noites, apertando as páginas com mãos agora menos incertas, disse: Senhor, dá-nos simplicidade para seguir, coragem para reparar e calma para mirar o passo seguinte. Foi uma oração curta, sem promessas grandiosas, apenas um pedido para se manterem firmes. A oração teve a leveza necessária, e não se tornou fórmula mágica, mas ofereceu um nó de esperança que os mantinha de pé. O trabalho de cura também se fez em encontros com profissionais que surgiam como pontes. Uma psicóloga voluntária ofereceu sessões quinzenais. Não para curar milagrosamente, mas para aprender a lidar com as memórias e com as estratégias de sobrevivência. Patrícia participou de algumas, encontrando formas de nomear o que acontecera e de entender seus limites. O processo foi lento, com retorno e recaída, mas o importante é que havia lugar para cada andamento. A reparação não foi um passe de mágica, foi costura paciente. E, enquanto tudo isso acontecia, uma ideia foi germinando. Transformar o espaço num ponto fixo de acolhimento, não com uma fachada grandiosa, mas com pequenos programas regulares. Oficina de carpintaria às terças, roda de leitura às quintas, sopa comunitária aos sábados. O nome surgiu numa tarde em que Rafael limpava o ateliê. Alguém comentou que eram as mãos que faziam a diferença ali. E assim nasceu, sem muito pomposidade, Casa das Mãos. O nome não era só simbólico, era uma chamada para a prática. Mãos que consertavam, mãos que cozinhavam, mãos que escreviam cartas, mãos que seguravam bebês assustada e, sobretudo, mãos que se estendiam sem perguntar antes se valia a pena. A denominação trouxe um senso de pertencimento. A casa deixava de ser apenas um abrigo temporário para ser um endereço conhecido por quem precisava de um começo. A imprensa local, em tom discreto e sem espetacularizar a dor, notou o movimento. A reportagem falou de solidariedade, de esforço conjunto, de pequenas vitórias e, mais importante, mostrou rostos, nomes e práticas. O movimento gerou mais ofertas de ajuda. Um senhor ofereceu-se para ensinar carpintaria em troca de um almoço, uma biblioteca comunitária emprestou algumas caixas de livros, um músico local prometeu uma pequena apresentação para arrecadar fundos. Tudo veio com a humildade que a casa inspirava. Ninguém quis transformar luto em espetáculo. Todos queriam ajuda prática. Com os recursos obtidos, a casa trocou algumas ferramentas por materiais, fez pequenos reparos no telhado e inaugurou uma prateleira onde os livros circulavam livremente. Mas a narrativa de transformação encontra mais cedo ou mais tarde um teste que é íntimo. Para Rafael, o teste foi assumir a liderança sem se tornar dono, sem substituir o que Dona Clara fazia com naturalidade. Para Patrícia, foi aprender a confiar que limites podem ser mantidos mesmo com quem tenta reparar. Para seu Benedito, o teste maior foi aceitar que seu arrependimento precisava de tempo e provas, e que não bastava remorso para apagar erros. Havia dias em que velhas tensões vinham à tona, uma conta atrasada, um rumor de que alguém havia visto o homem do portão beber na rua. Essas situações mostravam que a reconstrução era frágil e exigia vigilância. Com o passar de um ano desde que Rafael dormira sob o viaduto, muitas coisas haviam mudado. Não todas, mas algumas decisivas. A casa mantinha uma rotina. Havia sempre sopa quente aos sábados. A oficina funcionava. Isabela crescera num ritmo que fazia os olhos dos adultos brilharem. Patrícia já tinha pequenos clientes que pediam conserto de roupas e a sensação de dignidade que passava pelas mãos dela era visível. Seu Benedito havia conseguido regularizar parte de suas pendências e mantinha um olhar mais calmo. Rafael, que agora assinava pequenas notas de agradecimento nas paredes do ateliê, suportava melhor a incerteza.
E no caderno, onde antes as páginas haviam ficado quase em branco, agora havia textos, relatos de casos, listas práticas de quem ajudara, e em destaque, um pequeno capítulo intitulado, em letra limpa, As Bênçãos Disfarçadas, onde ele narrava, sem pretensão, como perdas tinham sido portas. Houve uma tarde específica em que um dos maiores sentidos dessa vida ficou claro. Uma família que vivia 2 quarteirões dali apareceu com lágrimas e com um bolo de maçã. Tinham ouvido falar da casa por um vizinho e vieram agradecer porque ali, uma das suas, que havia perdido o emprego, encontrara costura temporária e acolhimento. Eles trouxeram pão, leite, um buquê de flores do campo e mensagens de gratidão. A janela da sala do ateliê deixou entrar o cheiro do bolo e a luz bateu nas tábuas, produzindo pequenos brilhos como se a madeira sorrisse. Rafael observou a cena e percebeu que, em cada gesto, havia confirmação. Aquilo que havia parecido perda, às vezes, era disfarce da bênção que se chegava como oportunidade de recomeço. O que aquela casa tinha aprendido era simples. As bênçãos disfarçadas não são necessariamente conforto sem dor. Não são atalhos. Elas chegam por meio de pessoas que, como Dona Clara, dedicam tempo a reparar, por vizinhos que trazem cobertores, sem fazer alarde, por senhoras que fazem sopa mesmo quando seus próprios bolsos estão curtos. A revelação do título da história não está em uma frase bonita. Está no cotidiano que se dobra sobre o outro e o torna inteiro. Rafael escrevia isso sem falar como quem julga, mas como quem testemunha. Os anos continuam. Pessoas entram e saem. Algumas histórias reconstroem-se, outras se dissipam. Jorge permanece presente nas fotografias que enfeitam a prateleira. A lembrança do irmão é luz que orienta o olhar de Rafael. Seu Benedito, que um dia foi figura periférica, agora é pilar daquele lugar. Usa as ferramentas com cuidado, ensina jovens em risco e, às vezes, à noite, senta-se na mureta e conta histórias sobre marcenaria como quem fala de escolhas. Patrícia, com uma serenidade conquistada, agora atende clientes e ajuda outras mulheres a montar seu pequeno negócio de costura. Isabela, que já não é mais criança de colo, sabe pronunciar o nome da casa com alegria e leva amigos para brincar no ateliê, onde encontram livros, brinquedos de madeira e um laço de segurança. Rafael continua escrevendo. O caderno que guardou sob o viaduto hoje é uma coletânea de relatos, de perdas que abriram portas, de gestos que curaram, de mãos que se estenderam. Ele tem medo de transformar aquilo tudo em algo que soe como manual de soluções rápidas. Por isso, escreve com a honestidade de quem fez erro e aprendeu. Seus textos falam de dias difíceis, de noites insones, de decisões que ferem quando necessárias. E ao final de cada caderno, deixa um convite. Olhar ao redor com cuidado, prestar atenção àqueles passos pequenos que podem ser o início de uma mudança. Há uma cena que Rafael revisita frequentemente na memória. A primeira vez que, após a morte de Dona Clara, alguém bateu à porta pedindo ajuda para a mãe idosa que havia sido abandonada. Eles a acolheram, deram sopa, e a mulher chorou até adormecer no sofá. Na manhã seguinte, acordou diferente. Pediu para varrer um pedaço de calçada. O gesto foi quase simbólico, mas, naquele minuto, Rafael viu algo essencial. A dignidade retorna quando as pessoas têm oportunidade de agir, mesmo que sejam pequenos gestos. As bênçãos disfarçadas, então, aparecem não só para serem recebidas, mas para serem praticadas. Dar pão e convidar para varrer, oferecer roupa e ensinar a costurar, emprestar uma ferramenta e mostrar como usá-la. É um ciclo de hands-on, onde cada ação convida à participação. A história, como toda a vida, tem suas séries de sutilezas. Nem sempre as coisas vão bem. Às vezes há retrocessos. Mas o que mudou, de fato, foi a convicção coletiva de que nada ali era definitivo. Havia uma postura de cuidado que ninguém mais queria perder.
E nos momentos de fraqueza, cada pessoa perguntava a si mesma: o que posso fazer hoje para que a vida continue não só existindo, mas digna? No fim, a maior lição que se extrai daquela casa é que bênção não é sinônimo de ausência de perda, e perda não é sinônimo de derrota. Ao contrário, as perdas podem ser o disfarce da bênção, porque derrubam estruturas que até então limitavam o olhar e abrem espaço para que o humano se manifeste em solidariedade. Rafael via isso a cada sopro de vida que voltava aos outros, a cada mão que segurava o fio e costurava novamente. Ele via também que as bênçãos disfarçadas não são distribuídas por destino implacável, mas surgem quando há disposição humana para agir, quando alguém, como Dona Clara, não espera a perfeição, apenas faz o que pode. Num domingo de tarde, alguns anos depois daquele primeiro pão recebido sob a chuva, Rafael e os moradores da casa reuniram-se no quintal. O cheiro de café misturava-se ao óleo de sapateiro e ao perfume de tinta nova na madeira. Cada um trouxe algo: um bolo, um pote de geleia, uma história. Eles montaram mesas, e por um momento o mundo pareceu se concentrar naquela reunião simples. Isabela, agora quase adolescente, recitou um poema que aprendera na escola sobre as possibilidades da gentileza. Quando terminou, houve um silêncio que não era vazio, era presença. Rafael olhou para todos e sentiu que aquilo era resposta suficientemente grande para as noites frias que um dia o haviam abrigado sob o viaduto. Ao fechar mais um caderno, Rafael escreveu a frase que apareceu em tantos momentos daquele percurso: as bênçãos disfarçadas nos caminham ao lado, não para apagar a dor, mas para nos ensinar a andar de novo. Ele sabia que a frase poderia soar repetitiva, e talvez fosse mesmo, mas não há nada de errado em repetir o que salvou. Ele dobrou a folha, colocou na capa do caderno e deixou-a ali como chama pequena. Se esta história tocou você, se ao ouvir como pequenas mãos e olhares se tornaram canais de graça, você pode compartilhar o que viveu. Escreva nos comentários: eu também recebi bênçãos disfarçadas. Compartilhe com alguém que precisa de esperança e, se quiser acompanhar outras histórias como esta, ajude a espalhar a ideia de que a compaixão prática transforma vidas. As bênçãos podem, de fato, chegar disfarçadas, por um pão quente, por um banco consertado, por alguém que senta e escuta. E quando reconhecemos esses disfarces, somos chamados a agir do mesmo modo que fomos tocados, com mãos que oferecem e com corações que permanecem atentos.